Oi, pessoal. Vamos começar o livro 2 da biblioteca. Aqui é livro 2, a linhagem de Inacos. Inaco. Inaco é filho de Oceano e Tétis. Eles, Oceano e Tétis, são titãs, né? Ou seja, filhos de Urano com Gaia. Oceano e Tétis tiveram Inaco e Mélia, que se casaram, né? E tiveram filhos. Aqui. Inaco e seus filhos. Vamos filmar o livro? Inaco e seus filhos, Foroneus e Aigialeus. Após termos percorrido a família de Deucalião, agora vamos falar da família, da linhagem de Inaco. Inaco era filho de Oceano e Tétis. Um rio em Argos foi chamado de Inaco por causa dele. Inaco e Mélia, filha de Oceano também, tiveram filhos, Foroneus e Aigialeus. Agora, Aigialeus morreu sem ter filhos. Então, a sua terra inteira foi chamada Aigialeia. Foroneus governou por todo o território, que posteriormente será chamado de Peloponeso. Com a ninfa Teledice, Foroneus teve Apis e Níobe. Ali, Apis e Níobe. Apis exerceu poder de forma tirânica. Foi um ditador violento. E chamou o Peloponeso, a Ápia, que fica no Peloponeso, né, com seu nome. Ele era Apis e chamou o lugar de Ápia. Duas pessoas, Telxion e Telquis, planejaram contra ele. E ele, Apis, morreu sem ter filhos. Considerado um deus, ele foi chamado de Sarapis. Argos. Então, Níobe, né, uniu-se a Zeus e com ele teve Argos. Argos era o filho de Níobe e Zeus. A Níobe foi a primeira mulher mortal com quem Zeus teve intercurso. De acordo com Acusilaus, Pelasgo também era o filho deles. E os habitantes do Peloponeso eram chamados Pelasgios por causa dele, de Pelasgos. Esse filho, segundo alguns, eles tiveram. Mas Hesíodo diz que Pelasgos era autóctone. Eu vou falar de Pelasgo depois. Argos recebeu o reino e chamou o Peloponeso, o lugar do Peloponeso chamado Argos, né, com seu nome. Ele
se casou com Euadne, a filha de Strimon e Neaira. Então Argos se casou com Euadne e teve ali aqueles 4 filhos, olha. Écasos, Peiras, Epilauros, Epidauros e Criasos. Que Criaso foi aquele que herdou o reino. Ali, ó. O segundo Argos, Agenor, era filho de Écasos. Ele teve um filho chamado Argos, conhecido como aquele que vê tudo, porque ele tinha olhos por todo o seu corpo. Sendo extraordinariamente forte, ele matou o boi, o touro que devastava a Arcádia, e vestiu a sua pele. Quando Sátiros enganou os arcádios e roubou seu gado, Argos confrontou o Sátiros e o matou. Dizem que ao esperar que ela caísse adormecida, Argos foi e matou Ecdna, filha de Tártaro e Gaia. A Ecdna, que costumava pegar para si, né, sequestrar os transeuntes. Argos também vingou o assassinato de Apis, matando aqueles que foram culpados desse crime. Io. Argos e Ismene, filha de Asopus, tiveram um filho, Iaso, que eles dizem que era o pai de Io. Mas o cronista Castor e muitos dos tragediógrafos dizem que Io era filha de Ínaco, lá em cima, uma filha direta de Ínaco, né? Ínaco, filho de Oceano e Tétis. Hesíodo e Acuslau dizem que Io era filha de Peirem. Zeus a seduziu enquanto ela estava servindo como sacerdotisa de Hera. Quando Io foi pega por Hera, Zeus tocou a garota e a transformou numa vaca branca, jurando que ele não havia tido intercurso com ela. É por isso que Hesíodo diz que juramentos feitos em assuntos de amor não atraem a ira dos deuses. Hera pegou a vaca de Zeus, a Io transformada, e a deu para ser guardada pelo Argos, aquele que vê tudo. Então Argos passou a cuidar da vaca que é a Io transformada. Ferecides diz que Argos era o filho de Arestor. Asclepíade diz que ele era filho de Ínaco, né, Arestor.
E Cércops diz que que Argos, né? Asclepíades diz que Argos era filho de Ínaco, e Cércops diz que Argo era filho de Argos também, e Ismene, filha de Asopos. Mas Acusilau diz que ele era autóctone. Argos, tá falando desse Argos aqui, né? Pai de Iaso, avô de Iô. Argos amarrou a vaca a uma oliveira que está numa caverna dos micênios. Zeus ordenou que Hermes roubasse a vaca. Mas uma vez que Hierax revelou que o plano, Hermes não pôde roubar a vaca sem ser detectado. Então ele teve que matar Argos, atirando uma pedra nele. E é por isso que Hermes é chamado de Argeifontes, matador de Argos. Agora, a jornada de Iô. As moscas de gado e Epáfos. Hera enviou uma mosca contra a vaca Iô. Primeiro, a vaca veio para o Golfo da Jônia, chamado de Jônia ou Iônia por causa de Iô. Então a vaca viajou pela Ilíria, cruzou, passou sobre o Monte Haimos, e então cruzou o que na época era chamado de Estreito da Trácia, que agora é chamado de Bósforo, que quer dizer o atravessar da vaca. Indo para Sítia e a terra dos Cimérios, Iô vagou bastante, né, por muita terra seca, e nadou também por muito mar, seja na Europa ou na Ásia. Viajou muito. Finalmente, Ió veio para o Egito, onde ela recuperou a sua antiga forma. E próxima ao rio Nilo, teve um filho, Epáfos. Hera teve Epáfos com Zeus. Hera pediu aos Curetes para raptarem Epáfos. Porque ele era filho de Zeus e Hera tinha raiva, né? E os Curetes raptaram Epáfos. Mas quando Zeus soube disso, ele matou os Curetes. E Iô veio em busca do seu filho, passou a buscar o seu filho. Ela vagou por toda a Síria. Foi revelado para ela que a esposa do rei de Bíblos estava cuidando do filho dela lá. E ela fundou Epáfos, o nome de seu filho. Indo para o Egito, Iô casou-se com Telégono, que então era rei dos egípcios. Iô dedicou uma estátua de Deméter, a quem os egípcios chamam Ísis. Da mesma forma, Iô também foi chamada pelos egípcios de Ísis. Por isso que Iô no Egito é chamada de Ísis. Agenor e Belos, a Egípcios e Dânaos. Quando Epáfos foi rei
dos egípcios, ele se casou com Mênfis, filha do Nilo, e construiu uma cidade chamada de Mênfis, em homenagem e honra à sua esposa. Mênfis e Epáfros tiveram uma filha, Líbia, por causa de quem a região da Líbia tem esse nome. Líbia e Poseidon tiveram filhos gêmeos, Agenor e Belos. Agenor foi para a Fenícia, se tornou rei e se tornou o ancestral de uma grande linhagem lá. E posteriormente a gente vai falar deles. Belos permaneceu no Egito, foi rei de lá, se casou com a filha de Nilo, chamada Anquínoi. Mas ele teve dois filhos gêmeos, Aegyptus e Danaus. E de acordo com Eurípides, ele também teve Cefeus e Fineus. Belos enviou Danaus para colonizar a Líbia e Aegyptus para a Arábia. Mas Aegyptus também subjugou a terra de Melampodes e a chamou de Egito, por causa dele. Então, Aegyptus deu origem a Egito. Tá bom? A gente continua no próximo vídeo, mas só lembrando que a gente começou a linhagem de Inaco. O que a gente vai falar nos próximos vídeos são as das ramificações daqui provenientes de Inaco. Tá bom? Então, obrigado. Até a próxima.